de agradecer, né, pela oportunidade de vocês estarem abrindo esse espaço aqui para a gente poder compartilhar assuntos que são de interesse de toda a população, né? E como já dizia o famoso Benjamin Franklin, né? A única certeza que nós temos na vida é a morte e os impostos. Então, é uma coisa que a gente não escapa. Ele, né? Acertou em cheio. Então, né? A gente precisa entender um pouquinho, né? De como é que tudo funciona, realmente a destinação, realmente quais problemas nós podemos ter caso a gente não cumpra com as exigências legais tudo direitinho, né? Então, o nosso tema hoje, eu pautei aqui algumas questões que geralmente geram muitas dúvidas nas pessoas. São as dúvidas, em relação dúvidas recorrentes, né? Isso, exatamente. Pronto, respondendo a sua pergunta em relação à destinação do IPVA. A receita do IPVA, ela é destinada 50% para o estado e 50% para o município, né? É meio a meio aí, né? O IPVA, na verdade, ele é um imposto de competência estadual. E o que é que quer dizer isso? É um imposto que quem regula é o estado. Aí você imagina que nós temos a quantidade de unidades na federação. Então, cada estado regulamenta, né, de acordo com suas normas, o IPVA. As regras que valem aqui para Pernambuco não são as mesmas para Paraíba, para Bahia, né? Cada estado estipula suas regras. Exatamente. E eu vejo isso. Pernambuco, inclusive, Hélia, é um estado que muita gente fica chateado com a cobrança de impostos e acabam pegando seu carro e levando transfere para outro estado, né? Ainda pela questão de prazo. Por exemplo, na Bahia eu tenho um tio que tem um carro que as pessoas chamam matriculado, é matriculado na Bahia, licenciado no caso, é a palavra correta. E o pagamento do IPVA lá, né? O documento chega no meio do ano, em julho, né? E começa a ser cobrado. Aqui em Pernambuco não, aqui é logo no início do ano, né, onde você tem uma carga de impostos maior, né? Você paga, tem IPTU, por exemplo, aqui em Serra Talhada tem a taxa de resíduos sólidos. Você que tem filho aqui na rede privada paga matrícula, tem material escolar, enfim, tem uma série de coisas. E aí muita gente fica chateada com Pernambuco por conta disso. E além também, e algo que você pode até explicar pra gente, caso você não pague o IPVA daquele ano, deixe só para pagar no outro ano, aí é dor de cabeça, porque tem uma tal de uma multa de 100% em cima do valor. Por que isso aqui? É uma regra que o estado pode fazer assim, sem mais nem menos, Hélia? Pronto, veja bem, né? Tendo em vista a questão da obrigatoriedade do tributo, né? Então, a partir do momento que você se torna contribuinte de um determinado tributo, você tem obrigações e deveres, assim como direitos, né? Você tem o direito de pleitear melhorias, né? De acordo com o que você contribui, mas você também tem alguns deveres que você tem a cumprir, e um deles é pagar os seus impostos em dia, né? Então pode ocorrer por vários motivos você atrasar um imposto, né? Às vezes um problema financeiro, de saúde ou algo do tipo, né? Então, a partir do momento que você atrasa esse imposto, né? Você já perde o direito, né, do desconto que é concedido, né, todo início de ano. E, por exemplo, no caso do IPVA, quando ele ainda não está notificado, né, quando ele está só em aberto lá no Detran, aquele valorzinho cobrando sem nenhuma notificação do IPVA, a multa, né, que você paga por dia de atraso é 0,25% e pode ir até 15% do valor daquele tributo. Isso. Mas ele vai corrigindo monetariamente. Vai aumentando o valor. Isso, exatamente. Aí chega um determinado período, como você citou, às vezes você não pôde pagar esse ano, né, por algum imprevisto ou algo do tipo. Aí você chegou a ser notificado pela Secretaria da Fazenda. Aí é onde está o problema na questão da multa. A notificação do IPVA, ela é um lançamento de ofício, né? Depois de um determinado período de vencimento, a Secretaria da Fazenda vai lá e notifica, inscreve aquele débito em dívida ativa. Aí, essa notificação de ofício, ela gera uma multa de 100% do valor do IPVA. Então, se você devia R$1.000 de IPVA, você vai passar a dever R$2.000 e corrigido monetariamente, né, de um ano para outro, porque a atualização não só é da multa e dos juros pelo atraso, o tributo também ele atualiza mensalmente. Então, a partir do IPVA, quando ele é notificado que ele passa a ser que você passa a pagar o dobro do IPVA, além de você ter que desembolsar esse valor, tem outros problemas que isso pode acarretar. Um deles é a negativação do seu nome no Serasa.
Só contar um exemplo aqui interessante que acontece bastante. É uma coisa até para o pessoal ficar muito ligado. Às vezes você adquiriu um veículo e você vendeu esse veículo há 2, 3 anos. Então você foi lá preencher o recibo, né, de venda daquele veículo, tudo bonitinho. Ali você acredita que aquele veículo já não lhe pertence mais. Só que às vezes quem te comprou usou de má fé, não transferiu aquele veículo para o seu nome. Você crente que aquele veículo não era mais seu porque você assinou o recibo, mas só o recibo em si ele não é comprovação de transferência. Então a maioria das pessoas acontece essa questão da notificação, né? Vão descobrir, né, que estão com essa notificação da Cefaz por conta de um veículo que muitas vezes ele nem era mais proprietário, porque ele tinha na cabeça dele que tinha vendido e estava tudo ok. Aí, vez ou outra, chega uma correspondência lá na sua casa, uma cartinha do Serasa informando que você possui um débito, né, junto à Secretaria da Fazenda, e o seu nome vai ser inscrito no Serasa. Você tem um determinado prazo para você regularizar. Aí é onde as pessoas vão saber, gente, não, mas de que se trata esse débito? Aí é onde vão a fundo e verifica, não, foi um veículo que você teve há um tempo atrás, você vendeu, assinou o recibo, mas você não comunicou. Então, enquanto essa comunicação não é feita ao Detran, você continua sendo proprietário do veículo da mesma forma. Entendi. Entendeu? E aí fica esse problema daqui que você ache esse camarada que está com um carro, localize esse carro. Isso. É o grande problema da questão. Mas aí, né? é uma cultura no nosso país, né, Tony? Essa comercialização de veículos ser feita dessa forma. Não, né? E tem gente... E aí depois tem gente respondendo por crime, sendo que não cometeu, mas o veículo está em seu nome. Exatamente. Então, assim, é um problema sério, né? De falta de honestidade, né? Por parte de algumas pessoas. E outra coisa, um carro desse alguém tá passando ele para frente com esse débito, mas é um carro que daqui a pouco, se a polícia passar numa blitz, é preso, né? Não tem escapatória, né? E aí só quem tira é quem é o proprietário, né? Tem que ir lá para tirar o veículo da apreensão. Nesse caso, um carro desse, por exemplo, Hélia, é apreendido, né? Aí o dono vai lá e diz, olha, descobriu, e ele não quer quitar. Qual é o destino de um carro desse, por exemplo? O camarada já é uma dívida que passou de um dinheiro que não compensa nem ele procurar para negociar na Secretaria da Fazenda Estadual. Esse carro, ele vai para leilão? Como é que funciona? Sim, ele vai para leilão, só que tem um detalhe importante nessa questão em relação à notificação. Mesmo que a pessoa não queira regularizar esses débitos, porque acha que o veículo não vale, mas de toda forma, se aquele débito foi notificado e foi inscrito no Serasa, de um jeito ou de outro, a pessoa vai ter que resolver. A não ser que ele não se incomode de ficar com o nome dele lá na restrição no Serasa, né? Por esse tempo todo. E outro detalhe também, a questão... O leilão não paga, no caso, esse carro for para leilão, ele não abate, o Estado não tira o valor que está devendo? Não... Pronto, essas questões lá de leilão funcionam lá especificamente no Detran, né? O Detran é quem regulariza e quem vai determinar de que forma isso pode ser resolvido. Na verdade, o país precisaria rever uma forma de resolver esse problema, né? Reduzir os valores que são cobrados para que as pessoas consigam pagar. Não sei, o que não pode é deixar carro que é apreendido, não só por essa questão de IPVA, Tony, mas carros que são apreendidos, que são bens que são apreendidos no país, são colocados em cemitérios de veículos, como nós temos inúmeros aqui. Você vê ali o Coliseu Leilões, você passa, você vê, brilha, né? Quando você vai ali na estrada de moto, né? Nas estradas da região, para você ver a quantidade de cemitérios de veículos que tem por aqui, veículos que são deixados expostos no sol e na chuva durante anos, se acabando, se deteriorando, veículos apreendidos pelo Detran, apreendidos em fiscalizações, apreendidos pela polícia, pela PRF, e ficam se acabando. Então, é um bem que vai servir para quê? Para o ferro velho depois, nem para o ferro velho não vai. Então, o Brasil poderia rever isso, né? Ser melhor aproveitado, né? Exatamente. Se não vai devolver, então que o Estado se utilize de outra forma, mas não deixar acabando o veículo. Isso. Tem a questão do IPVA, né? Como a Hélia falou, todo estado tem uma diferença, né? Acaba tendo a diferença. Pernambuco
eu acho muito rigoroso. Isso. Eu acho uma multa de mil, por exemplo, você passou um ano de pagar o IPVA, e se for R$1.000 você vai pagar dobrado 2.000. Então assim, é um negócio que um estado rigoroso na cobrança e inoperativo na qualidade das estradas, né? Porque cobra demais o imposto ao motorista, mas não oferece estradas de qualidade, né? Então o serviço público sempre fica a desejar. Às vezes a gente se pergunta onde vai parar tanto valor de tributo que a gente paga, né? Infelizmente, né? Nas estradas não é. Isso não acontece. E esse imposto, uma certa vez uma pessoa até me falou, olha, Tony, você está cobrando aí melhorias, o IPVA é muito caro em Pernambuco, e a isenção também aqui também quase que todos os carros são cobrados, até carro antigo, né? Então, cobrado IPVA. Eu pautei essa questão a respeito há casos de isenção, de veículos. Tem isenção a partir de que ano? Pronto, veja bem, aqui no estado de Pernambuco não há isenção de IPVA para veículos antigos. Alguns estados, por exemplo, o caso da Bahia, a partir de 15 anos, o veículo ele fica isento de IPVA. Aqui no estado de Pernambuco não funciona dessa forma. Veículos a partir de 20 anos de fabricação, eles têm um valor fixo de IPVA. Para motos é R$72 e para veículos automotores no geral R$120, aquela taxazinha fixa. Enquanto aquele veículo não deixa de pagar, mas tem uma taxazinha lá no Detran, aquela taxa é cobrada. Não existe isenção de IPVA para esses casos aqui em Pernambuco. Existem outras questões, outras isenções, né? Pronto. Para a gente entender a questão de isenção, a gente primeiro precisa entender quem é o contribuinte de IPVA. Quem são os contribuintes de IPVA? Qualquer pessoa física ou jurídica que possua um veículo automotor, seja ele terrestre, aquático ou aeroviário, né? Então, esse é o contribuinte de IPVA. Existem casos de contribuintes que têm o benefício da isenção. Eu vou citar 2 casos aqui para vocês. A questão do deficiente físico, né? O PCD, ele tem direito a solicitar a isenção não só do IPVA, de outros tributos também. Por exemplo, no caso de aquisição de um veículo novo, a pessoa com deficiência, né? A família quer comprar um veículo novo para aquela pessoa com deficiência, então ela pode solicitar a isenção de 3 tributos, um federal e 2 estaduais, que no caso do federal vai ser o IPI, ela solicita a isenção do IPI e solicita a isenção do ICMS e do IPVA, né? Para isso é necessário atender alguns critérios, né? Tem uma documentação necessária e específica para você fazer essa solicitação. E é feita onde? Pronto, o primeiro passo, você vai procurar o Detran, você vai passar por uma junta médica no Detran que vai te dar um laudo dizendo que de fato você é deficiente. A partir desse laudo é que você vai procurar a documentação necessária para você providenciar e dar entrada, né, solicitar junto à Secretaria da Receita Federal, no caso do IPI, o ICMS e o IPVA, a Secretaria da Fazenda. No caso dessa solicitação, hoje em dia, né, tendo em vista que a pandemia, ela, digamos assim, ela abriu horizontes em várias coisas, ela facilitou nos processos, né, para você estar regularizando a documentação. Então, hoje em dia, para você resolver essas questões, de solicitação de isenção, você nem precisa se dirigir à Secretaria da Fazenda, né? Tudo é feito de forma online, através do chat da Secretaria da Fazenda. Você providencia toda a sua documentação, envia pelo chat e fica aguardando, né, o deferimento daquele processo. Aí uma outra classe também que tem o benefício de isenção, que são os taxistas, né? Você também tem que preencher alguns requisitos, você tem que ter um tempo mínimo, né, atuando como taxista. E você vai adquirir um veículo novo, né? Você pode solicitar também a isenção de IPI, de ICMS e do IPVA. Então, assim... quer dizer que o taxista, ele acaba ficando isento do IPVA. Ele solicita, se ele atender os critérios necessários, né? Para poder ele realmente ser enquadrado na categoria de taxista, ele tem direito sim ao benefício. Todo mundo já sabe que os taxistas têm um incentivo, né? Para poder trocando, né, o veículo sempre. Isso. Porque é uma maneira até de ajudar, porque assim, um carro novo, né, você só vai ficar trocando óleo e ele tem ali, se ele for apresentar algum tipo de problema, com 5 anos, né, de uso, né? Quem conhece de carro sempre diz isso, né? Então é uma maneira do taxista estar sempre
né, trocando de veículo e evitando despesas, né? Então é uma maneira de incentivar esse profissional. Para os motoristas de aplicativo também tem essa isenção? Não, porque eles não são enquadrados como taxista, né? Exatamente. Assim, até o momento só de fato taxista, nem mototáxi, né? De moto e os motoristas de aplicativo ainda não, né? Esperamos que tendo em vista a demanda, né? Que essas leis modifiquem. Aqui em Serra tem um tempo já, um tempo atrás que andou ainda, tem algumas motos que tem placa vermelha, né, aqui na cidade, são poucas, acho que se foram muitas são 200 por aí, porque tentaram fazer um processo, mas que acabou não indo, né, à frente. Tem uma pergunta aqui, um ouvinte ele disse aqui que quer fazer um questionamento também, então vamos colocar aqui para que a Hélia Corte possa ouvir, vamos acompanhar. Boa tarde, dona Alencar. Rapaz, eu achei tão interessante esse negócio aí dos 15%, quando a pessoa paga antecipado o IPVA, nossos impostos. Mas quando é atrasado é 100%, rapaz. Era para ter 100% também se a pessoa pagasse antecipado, né? Tá pagando seu imposto em dias, um cidadão que paga em dias, tem que ser. Era para dar de 100%, era para quem paga em dias. Era não? É o nosso estado de Pernambuco, viu, amigo? O incentivo para pagar em dia 15 é bem interessante esse paralelo. Bem-vindos a Pernambuco. E aí a multa a multa por não pagar em dia, se passar de um ano para outra, é uma multa de 100%, né? Você dobra o valor do seu imposto, né? Muito pertinente essa observação. Qual o nome do ouvinte? Ele não colocou o nome, né? Pronto, mas a gente agradece aqui a ele pela contribuição também no nosso debate. Muito pertinente essa colocação dele. Na verdade, os 15%, acho que ele entendeu errado. No caso, é a multa por atraso. O desconto é apenas 7% se você pagar a cota única. É 7% se você pagar no vencimento, né? A partir disso, aí que você vai ter 0,25% por dia de atraso e não superando os 15%. Ou seja, só pode ser cobrado até 15%. No caso do IPVA não ser notificado, que aí se for, é os 100%. Aí uma coisa interessante também, que o pessoal sempre tem muita dúvida. Pronto, tudo bem, tô lá com o IPVA notificado, tem aquele valor lá me cobrando. E agora, como é que eu posso resolver? Pronto. A Secretaria da Fazenda de Pernambuco, ela permite que o IPVA notificado, ele possa ser parcelado em até 10 vezes. Você pode parcelar em até 10 vezes, desde que esse valor da parcela mínima não seja inferior a R$357. Ou seja, se o débito for pequeno, vai ser proporcional às parcelas à quantidade daquele valor. Né? Aí outro detalhe importante também, às vezes você tem um veículo, tem essa notificação lá de IPVA, você faz o parcelamento. Aí você quer vender esse veículo para outra pessoa, né? Você vê que não tem mais condições de manter, aí quer vender esse veículo para outra pessoa. Não se transfere propriedade de veículo com parcelamento. Mesmo que você realize o parcelamento lá, você esteja pagando as parcelas tudo em dia direitinho, só é possível você transferir o veículo para um outro após quitar o parcelamento, né? Muito bem. Tem essas exigências. O pessoal é revoltado, né, com essa questão do IPVA em Pernambuco, Edson. A gente paga o IPVA caro, mas as estradas não valem nada, né? E aí era onde eu ia dizer, pra gente fechar aqui, né, a entrevista, é que muita gente acha, e uma pessoa fez essa observação quando eu fiz essa cobrança, que a gente paga um IPVA caro, mas a gente não vê isso ser revertido em benefícios, ou seja, melhores estradas. Aí eu ouvi, olha, mas o IPVA necessariamente não é para isso, né? Não, ele pode ser investido em qualquer outra área, o Estado é quem escolhe. Mas eu digo, mas se é um imposto que está sendo cobrado para quem usa, para quem é motorista, né? Para quem tem carro, moto, então deveria ser revertido para isso. Independente se o valor vai ser rubricado para ser investido em infraestrutura, isso não interessa. O Estado está arrecadando e arrecadando muito com esse imposto. Isso. Então significa que o cofre do Estado vai ter dinheiro suficiente para que um outro valor seja destinado, né? Aí onde você um valor substitui o outro, né? São algumas coisas incoerentes que existem, né? Que infelizmente, né? A gente se depara por exemplo, Pernambuco estuda pegar algumas PS, né, aqui do estado e vender para uma empresa, né? Conceder para uma empresa
para que essa empresa cobre pedágio, para ela fazer melhoria da estrada. Isso é uma vergonha para o governo fazer isso, né? Isso começou no governo Paulo Câmara, e eu não sei se esse governo atual agora de Raquel Lira pretende colocar isso para frente, mas isso é uma falha tremenda, né? É um desastre isso para um governo que arrecada tanto, o IPVA é caríssimo, e você não tem condições de manter a malha viária do estado, e aí você tem que passar para iniciativa privada, né? Isso mostra uma decadência do poder público, né? Em relação a isso, cobram uma barbaridade de impostos, mas não reverte para a população, que esse é o problema. Eu costumo dizer o seguinte, Hélia, o brasileiro não se incomoda em pagar impostos, ele se incomoda porque não é revertido para ele. Isso, não vem o remédio, né? Não vem a segurança, não é a contento, né? São uma série de coisas que não vem a revelia, não vem igualmente, proporcionalmente falando, conforme você paga, né? Então esse é o grande problema da população. Só um pontozinho também para a gente fechar aí tudo importante, que acontece muito, é a questão do pagamento em duplicidade do IPVA. Você não imagina a quantidade de pessoas que paga duas vezes em duplicidade do IPVA. Então, já é um imposto que você já acha caríssimo, aí você vai paga com raiva. Paga isso, acontece bastante, porque muitas pessoas vão pagar pelo aplicativo e às vezes lê duas vezes o código de barra, né, daquele item. Aí fica lá com a bronca para resolver, querendo culpar o banco, coisa e tal. O banco não resolve restituição de tributo. Tributo só se resolve restituição junto ao órgão que fiscaliza, que no caso do IPVA, a Secretaria da Fazenda. Aí de que jeito eu posso resolver? Se eu paguei um imposto em duplicidade, como é que eu posso resolver? Então tem a alternativa, por exemplo, se eu paguei a primeira cota em duplicidade, mas eu ainda tenho as outras cotas, eu posso solicitar a apropriação daquele valor que eu paguei em duplicidade na próxima a vencer, tá tranquilo, é mais rápido. Mas aí se eu já paguei o IPVA cota 1, que ainda paguei uma parcela em duplicidade, aí essa restituição você deve solicitar mediante a abertura de um protocolo digital junto no portal da Secretaria da Fazenda. Você vai preencher um formulário de pedido de restituição e vai anexar a documentação que está lá descrita no formulário, solicita pelo protocolo digital, essa solicitação vai para a gerência lá no Recife, né, que é responsável pela análise de restituição para ter o seu dinheiro ser devolvido. Olha aí. Fica ligado também aí nessa questão do pagamento para não pagar em duplicidade. É um imposto já caríssimo e você pagar duas vezes pro camarada ficar pé da vida. É verdade. Hélia Corte, querida, muito obrigado, né, pela a sua disponibilidade de estar aqui explicando um pouquinho sobre o IPVA. Então a gente está vivendo agora parcelamento, né, para quem colocou para parcelar, tem aí, a primeira parcela foi em fevereiro, agora em março e abril. Em abril divide em 3 vezes o IPVA, só o IPVA, porque o restante lá do licenciamento, taxa de bombeiro tem que ser à vista. Uma questão também que as pessoas confundem muito, pagam às vezes o licenciamento em duplicidade. Licenciamento é no Detran. Secretaria da Fazenda é só estritamente o IPVA. Muita gente confunde isso também. Hélia, obrigado mais uma vez. Qualquer coisa a gente combina mais uma vez. E parabenizar, né, a Rádio Cultura por abrir esse espaço para os profissionais virem aqui e falar sobre temas relevantes para a população. Tem uma colega minha, Cássia, que já veio aqui, amiga, parceira, né, e sempre vem também. Minha filha, né, que é advogada, vez ou outra, está por aqui também. Isso que é doutora Vitória. Sim. Filha dela. Então, muito obrigada aí pelo espaço.